talvez uma coisa que possa estar te perguntando agora, né, é como que essa ferramenta ela vai contribuir para o processo terapêutico do teu cliente. Então, eu quero te falar um pouquinho como que a leitura do campo emocional, né, essa técnica, esse método que a gente usa, essas duas pranchas em conjunto vão contribuir no teu trabalho terapêutico. Então, a primeira coisa é entender que nós temos uma malha eletromagnética e essa malha, ela vai interferir em toda a nossa vida diária. E essa malha, ela é o resultado e, ao mesmo tempo, ela tem uma ação sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções, tá? Então, toda essa malha energética, ela é afetada pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, e ela própria interage e cria também esses pensamentos e essas emoções. Então, desde o movimento mais visionário, o pensamento mais mundano, ela vai estar interferindo. Então, essa malha, ela é uma força consciente, ela é a própria vida em ação. E essa malha, ela tem uma fonte de poder, e é uma fonte de poder que nós direcionamos. Ela não tem bem ou mal, né? Ela não é má, ou ela não é boa ou má. Ela tem um poder de força, e esse poder ele pode ser positivo ou negativo, né? Essa malha, ela tem um registro que é atemporal da nossa energia emocional. Então, todas as nossas emoções, os nossos pensamentos ficam registrados nessa malha, né? Então, essa malha, ela tem esse registro atemporal da nossa energia emocional, da nossa energia psicológica, da nossa energia espiritual. E aqui era o que o Dr. Bá dizia que adoecemos. É nessa malha que adoecemos, né? É nessa malha que está a raiz das nossas crises emocionais, da nossa doença, seja ela física ou emocional. Então, por que é importante aprender essa linguagem? Porque quando a gente entende aonde estamos vibrando, né, aonde o nosso cliente está vibrando, nós temos força, nós temos uma referência, nós temos uma ajuda para atravessar esse desafio que a vida está nos apresentando. Então, quando a gente compreende essa linguagem energética, né, quando a gente usa ela a nosso favor, ela nos permite compreender aquilo que está nos levando a enfraquecer e perceber aquilo que pode nos fazer mais fortes, né? Então, assim, quando a gente conhece esses indicadores energéticos e usa ele para identificar esses aspectos emocionais, a gente está imprimindo uma nova informação no nosso campo energético, né? A gente está limpando aquilo que, de alguma forma, está obstruindo o fluxo de energia em nós. Então, uma coisa muito bacana de quando a gente vai fazer esse trabalho, a primeira coisa que eu digo lá no curso é: se tu acha que tu sabe, então não faz, sabe? Se tu acha que tu sabe, não faz. Porque se eu vou pendular, né? Se eu vou trabalhar nessa malha energética, se eu vou trabalhar com eu sou superior do meu cliente, e eu acho que eu sei, então eu já estou trabalhando num nível vibratório mais baixo. Tu entende isso? Então, a gente tem a primeira coisa que é se esvaziar daquilo que a gente acha que a gente sabe, se esvaziar dos nossos conceitos e pré-conceitos, né? Para poder realmente identificar aquilo que está obstruindo a pessoa. Porque aos meus olhos, por exemplo, assim, às vezes acontece, eu vou fazer um floral para minha irmã, né? E aí eu pendulo lá um floral e eu sei que a minha irmã tem, por exemplo, características chicory muito marcantes, né? Quando eu dou o curso da formação na terapia floral de AZ, eu falo, a pessoa chicorenta, né? E aí o que acontece? Eu vou pendular
um floral para minha irmã, porque ela me ligou, me pediu que está passando por um momento complicado na relação com o filho, complicado na relação afetiva, no trabalho, enfim. E eu sei que ela tem aquelas características de corentos. E aí eu começo a pendular, e aí eu falo assim, como é que não sai o chícore? Se ela tem essa característica. Porque justamente o chícore é o que eu percebo, é o que eu enxergo. Porém, aquilo que ela precisa nesse momento para esse desafio está noutra instância. E talvez ela precise primeiro abrir esta janela, né? Olhar este nível para depois ainda chegar lá no chícore. Então, quando a gente trabalha com esse método, nós temos que ficar livres de qualquer tipo de ideia pré-concebida sobre aquilo que a gente acha que a pessoa precisa. E uma coisa interessante, né, sobre essa malha energética é que ela não é só energia. Ela tem o registro de todas as nossas experiências positivas e negativas. As nossas experiências estão impressas na nossa memória do tecido celular. A doutora Cadenspert, ela provou que os neuropeptídeos, né, que são substâncias químicas, que elas são despertadas pelas nossas emoções. E quando elas são despertadas, por exemplo, eu tenho um gatilho, né? Eu sofro aquela emoção, porque uma coisa que eu já quero até falar aqui, que é tema de vários cursos, eu abordo isso em vários cursos, porque para mim isso é uma base fundamental. Emoção está registrada no corpo. A gente acha que a emoção é um atributo da mente. Emoção é uma reação corporal a algo. Então, a emoção, ela acontece no nosso corpo independente da nossa vontade, independente do nosso desejo. E quando a emoção se dá, o corpo libera essa substância química que vai ser despertada por essa emoção, e esse pensamento, então, que é o atributo, né? Que é o que vem depois da emoção, que eu dou um atributo para ela de boa ou ruim, de prazerosa ou não, vai ser convertido em matéria. E essa matéria fica registrada no nosso corpo. E é exatamente aqui que entra o floral. Quando nós começamos a tomar o floral, a vibração do floral, ela vai ensinar para o nosso corpo, para as nossas células, um novo trilho emocional. Um novo pensamento convertido em matéria. Então, a nossa energia emocional, ela é toda convertida em matéria biológica, né? E esse é um sistema bastante complexo. Então, cada órgão do nosso corpo, ele absorve e processa as nossas energias. E aqui, desculpe, e aqui entra o floral, nos ajudando a calibrar, a catalisar uma mudança que a gente entende que ela é sutil, sim, porque ela não tem um princípio ativo químico no corpo, porém, aquilo que ela vai proporcionar ao nosso corpo, ao nosso cérebro, vai desencadear uma substância química no nosso corpo. Você percebe isso? Olha que coisa linda. O Dr. Bach, em 1929, já estava na busca disso, né? Um visionário. E aí você pode estar falando assim, tá, Luciane, mas e como é que é esse campo? Por que a leitura do campo emocional, né? O que tem nesse campo que está movimentando tudo isso? Existe o que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele detectou um fenômeno chamado do campo morfogenético, que ele é um campo que ele organiza e mantém a forma da matéria. E é a partir desse campo que vamos aprendendo, que vamos evoluindo, né? Então, nessa ressonância morfogenética, a informação ela vai se propagando.
né? Numa difusão que ela não é intencional, ou seja, independente da minha vontade, do meu desejo, eu recebo uma herança nessa malha genética e crio também uma herança para os meus descendentes nessa malha genética, né? Tem a história do centésimo macaco, que foi um biólogo sul-africano que trouxe esse termo, né, do centésimo macaco, que é onde, numa pesquisa feita no Japão, se percebeu a evolução da espécie do aprendizado. O que acontecia? Os pesquisadores, tinham duas ilhas, que não tinham comunicação entre si, e nas duas ilhas tinham uma espécie de macaco, que agora eu não me recordo qual é. E os pesquisadores vinham e jogavam batata doce para alimentar esses macacos. Num determinado momento, eles perceberam que uma macaca fêmea de 18 meses começou a lavar a batata na água do mar antes de se alimentar. E conforme ela foi fazendo isso, outros macacos mais jovens começaram a fazer. Quando um número que já estava próximo ou um pouquinho superior a 100, né, porque 100 é um número aproximado, de macacos jovens já estavam lavando as suas batatas, os pesquisadores perceberam que os macacos mais velhos também passaram a lavar as suas batatas. E não só eles, os macacos da ilha vizinha também faziam isso, começaram a fazer isso. Então, aqui tem uma coisa muito legal da gente olhar, que é muito mais fácil aprender aquilo que alguém já sabe. Ou seja, hoje tu está recebendo um método que está estruturado, que tem todo um trabalho desenvolvido, né? Tu está trabalhando com essências florais que já tem um campo energético muito antigo. Os florais de Bach foram os primeiros a serem sintonizados. Então, quando a gente trabalha, né, com a leitura do campo emocional, eu estou lendo este campo energético do cliente, né? Quando eu faço essa consulta, eu estou indo além daquilo que ele percebe. Eu estou indo além daquilo que eu, como terapeuta, percebo. Você está entendendo? Tem um termo na constelação que a gente usa muito, que é olhar até que se veja, ou olhar além do aparente. Então, quando a gente faz essa leitura do campo emocional, eu estou trabalhando com aquilo que é além do que é possível ver, além daquilo que está aparente para o cliente ou para mim mesmo como terapeuta. Eu estou trabalhando nesse campo. E quando eu uso os florais, o que eu faço? Eu começo a imprimir uma nova informação nesse campo de consciência. E aqui acontece a alquimia, a magia, né? Que eu digo que 1 e 1 é igual a 3. Por quê? Porque o cliente chega numa polaridade negativa, né? Aquilo que ele está vibrando, naquela vibração mais baixa, ele começa, aí você faz a leitura, você faz a limpeza e a harmonização dos chakras e prepara, né, a receita, ou prepara, se você já é terapeuta, pode preparar, né, o floral dele, e aí naquele vidro de floral tem a polaridade positiva, e essa polaridade positiva vai percorrer um caminho específico no corpo dele, né, que vai se iniciar lá no sistema circulatório, chegando até ao sistema nervoso. E ele vai se depositar exatamente entre esse sistema circulatório e o sistema nervoso, criando o quê? Uma corrente eletromagnética de força entre eles. E aí acontece aquela liberação, aquela sensação de alívio, aquela sensação de bem-estar e aquela liberação dos neuropeptídeos que vão, então, trazer essa nova informação corporal para o meu cliente. Primeiro, eu tenho que fazer o trabalho nessa malha energética para depois imprimir, então, para o meu corpo, para as minhas células, para os meus tecidos, um novo padrão de consciência.
Então, já estamos nos encaminhando aqui para o final, aonde no finalzinho aqui eu vou fazer para vocês a prática, para vocês verem, né, como é que faz o testemunho. Vou ensinar a criar o testemunho do cliente e vou ensinar a fazer um trabalho ali na prancha para que vocês possam ver o quanto é simples e eficaz esse método, tá? Então, como que é a radiestesia aplicada à terapia floral, né? Porque eu expliquei sobre os campos de energia, eu falei sobre os florais, mas agora nós temos o pêndulo, né? Que é o instrumento radiestésico que nós vamos usar para fazer essa leitura. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entenda é que este campo, né, que o Sheldrake chama do campo morfogenético, Jung chama do inconsciente coletivo, são informações que elas estão aqui, elas estão disponíveis para nós, né? Então, a própria física quântica está aí para nos provar que todo o corpo emite uma vibração. E que essa vibração ela vai variando de acordo com a característica de cada pessoa. E essa característica ela está onde? Lá nesse campo de consciência emocional, né? Esse campo que dá atributo aos nossos pensamentos, às nossas emoções, mas que também sofre a ação deles. E a radiestesia é justamente a arte de nos sensibilizarmos com essas radiações. Okay? Então, o radiestesista é aquele profissional que capta, né, que usa o seu corpo como uma antena para decodificar um sinal. Esse kit das pranchas você pode usar para cliente, para você, para sua família, não existe uma limitação de uso, tá? Eu também vou te ensinar lá no curso a usar os cristais, usar os orgonites para auxiliar esse trabalho de limpeza e harmonização dos chakras.